Hoje, vamos mergulhar num assunto que, olha, tá dando o que falar. A gente está falando de 2 milhões de reais que o governo brasileiro teria gasto com influenciadores digitais. A grande pergunta é: foi uma jogada de mestre na comunicação ou um uso meio questionável do dinheiro público? Pois é, vamos tentar desventar essa história. Pois é, 2 milhões de reais. Esse foi o valor que a administração Lula teria investido em campanhas nas redes. Mas sabe, o que realmente chama a atenção aqui não é só o número em si, mas toda a história por trás dele e principalmente as comparações que começaram a surgir a partir daí. O assunto tem várias camadas, não é simples. E antes da gente ver para onde foi essa grana, quem exatamente recebeu esse dinheiro, um recado rápido. Se análises como essa fazem sentido para você, que tal se inscrever no nosso canal para não perder as próximas? Bom, recado dado, vamos aos nomes. Beleza, então. O material que a gente analisou detalha bem esses pagamentos, tanto para um pessoal bem conhecido do grande público, quanto para um grupo bem maior de criadores digitais. Essa grana toda foi para divulgar várias coisas, viu? Desde aplicativos de segurança, passando por serviços de saúde. Então, se o dinheiro foi usado para isso, para divulgar serviço público, qual é o problema? Pois é. A polêmica não está só no gasto. O buraco parece ser mais embaixo. Está no contexto geral da coisa. E é exatamente aqui que a análise da fonte começa a ficar, digamos, mais apimentada. Porque ela entra numa comparação direta entre o que o governo atual está fazendo e o que a gestão anterior costumava fazer. De acordo com a fonte, o X da questão está aí. De um lado, uma abordagem que é tratada como normal, parte do jogo. Do outro, uma prática bem parecida que foi interrompida depois de um monte de questionamentos. E é essa diferença na reação, tanto do público quanto da mídia, que levanta a lebre de um possível 2 pesos, 2 medidas. Essa citação que está na tela, olha, ela resume bem a acusação central da fonte. A palavra é essa mesma, hipocrisia. A ideia que fica é que parece que as regras do jogo mudam, dependendo de quem está no poder. Mas ok, e o que o governo diz sobre isso? Qual é a justificativa oficial para essa estratégia toda? Então, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, veio a público e deu uma justificativa bem direta para esses gastos. A lógica deles é até bem simples de entender. Onde as pessoas estão hoje? Online, né? Nas redes sociais. Então a comunicação do governo precisa estar lá também. E isso, claro, significou uma baita mudança no orçamento, com muito mais dinheiro indo para as plataformas digitais. A ideia é ir aonde o público está. Os dados da fonte mostram isso claramente. A gente está falando de mais de 30% da verba de publicidade, algo em torno de 234 milhões de reais indo direto para sites e plataformas digitais. Só que essa mudança de grana de um lugar para o outro revela muito mais do que uma simples estratégia. Na verdade, ela abre um debate bem maior sobre como a influência funciona de verdade nos dias de hoje. E aí, a fonte vai além. Ela argumenta que esse gasto todo acaba expondo uma diferença bem funda, sabe? Uma diferença de filosofia mesmo, de como se comunicar, especialmente quando a gente olha para diferentes lados do espectro político. A análise sugere o seguinte: pagar um influenciador é meio que como comprar um anúncio. Você paga, a mensagem chega para um monte de gente, mas isso não quer dizer que convenceu alguém. Já outra abordagem é diferente. É criar um argumento, uma ideia tão boa, tão forte, que as pessoas querem compartilhar. Elas viram divulgadoras da sua mensagem, de graça. E é isso que a fonte chama de efeito multiplicador. Esse tal de efeito multiplicador, a gente pode pensar nele como um efeito meme. Sabe como o meme se espalha? É uma loucura, né? Pois é. A fonte descreve isso como o grande segredo, a chave para realmente dominar o jogo no mundo digital. O caminho é mais ou menos esse. Primeiro, alguém recebe a informação. Se a pessoa concorda com aquilo, se o argumento faz sentido para ela, o que ela faz? Compartilha com a galera dela. E aí, pronto, a mensagem começa a se espalhar de forma exponencial. A ideia central é que a influência de verdade talvez não esteja em quem grita mais alto primeiro, mas em quem cria algo que gera essa reação em cadeia. E aí vem a conclusão da fonte, que é bem direta. A tese apresentada, que ter argumentos fortes, ideias que realmente conversam com o que as pessoas pensam, isso, no fim das contas, seria muito mais poderoso e, inclusive, mais barato do que simplesmente abrir a carteira para pagar pela primeira divulgação. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final sobre esse novo campo de batalha da comunicação política. No fim do dia, o que vale mais? O poder do dinheiro, de investir milhões para fazer uma mensagem chegar mais longe? Ou o poder das ideias, de ter uma mensagem tão boa que ela por si só vale milhões em compartilhamentos?
A resposta para essa pergunta, olha, ela pode muito bem definir o futuro do debate político.